Essa palestra ela traz alguns dos resultados que eu obtive durante a minha pesquisa de doutorado. Tá? Nessa pesquisa, eu analisei dois importantes museus, o Museu do Homem, lá de Paris, e o Museu do Homem Americano, aqui do Brasil, lá de São Raimundo Nonato, com o objetivo de perceber se por meio das exposições museológicas, da documentação e das escolhas conceituais dessas instituições, elas conseguiam produzir uma ideia, né, uma noção a respeito dos conceitos de homem e humanismo. Tá? Essa pesquisa, então, eu realizei no âmbito do programa de pós-graduação em História da Unicamp e ela foi financiada pela FAPESP. Antes de começar propriamente a análise, é importante assinalar que existe uma troca de pensamento, né? Um fluxo de pensamento, de ideias entre essas duas instituições. O Museu do Homem de Paris ele foi criado e idealizado pelo Paul Rivet, que está nessa primeira foto à esquerda, é o mais baixinho, que foi um... Calma aí, eu tenho... Essa foto branca e preta. Ele foi um dos grandes idealizadores e mestres do Paulo Duarte, que está aí no meio junto com ele. E, como vocês sabem, né, o Paulo Duarte foi uma figura muito importante aqui no Brasil para a instituição da arqueologia profissional. Né? Ele foi um dos idealizadores da Lei 13.924, né, de 61, que estrutura as bases legislativas da atividade arqueológica e discorre sobre a natureza dos monumentos arqueológicos e a exploração deles aqui no país. Então, o Duarte ele tentou, durante mais de 30 anos, instalar no Brasil um Museu do Homem Americano, nos mesmos moldes do Museu do Homem lá de Paris, né? Mas ele não conseguiu devido a problemas burocráticos, orçamentários. Então, quem consegue instalar esse museu é a Niede Guidon, na década de 1990, lá em São Raimundo Nonato. A Niede Guidon, devido aos contatos com o Paulo Duarte, ela foi para o Museu do Homem, lá em Paris, e ela frequentou cotidianamente a instituição durante as décadas de 60 e 70. Então, ela entrou em contato com toda a ideia conceitual por trás do museu, toda a expografia dele. E, então, a gente entende que há essa conexão entre os dois museus, não só devido à presença da Guidon, mas também de uma tradição francesa de pensamento, né, que ainda é muito forte sobre a academia brasileira. Vamos lá. Então, explicando para vocês mais ou menos como foi a análise, tá? Foram essas duas instituições. O recorte temporal do Museu de l'Homme, né, do Museu do Homem, ele começa em 1937, quando o museu foi inaugurado em Paris, e ele vai até a década de 1970, até o final de 1970, que foi quando a Niede parou de frequentar cotidianamente a instituição. Como esse recorte temporal do Museu de l'Homme, ele compreende só uma exposição permanente, né? Ela sofreu diversas reformulações, atualizações, mas foram pontuais, nada que tivesse mudado o caráter conceitual da exposição como um todo. E como é um período muito largo, muito longo de tempo, né? A gente dividiu em 4 períodos relativos às direções que o museu teve, né? Então, o primeiro período foi o Paul Rivet, de 38 a 49. O segundo período foi de 1950 a 60, sob a direção do médico Henri Valois. Depois tem o Jacques Mill, que também é médico, que assume de 60 a 67. E depois o último período, a década de 70, que teve uma gestão tripartida devido a algumas reformas administrativas, né, que estavam passando pelo museu. No caso do Museu do Homem Americano, é importante citar que há uma grande diferença, né, contextual, territorial entre esses dois museus. O Museu do Homem Americano ele foi criado em 1994. Então, o recorte que a gente adotou foi da criação dele de 94 até 2017, é um recorte mais atual. E durante esse período ele teve 2 exposições permanentes, que foram as que nós analisamos. A primeira exposição ocorreu de 98 a 2009 e a segunda exposição permanente ela vai de 2009, na realidade até os dias atuais, né? É que a análise se encerrou em 2017. Então, um pouco da metodologia para vocês saberem como funcionou. Opa, como é?
outra metodologia. Para realizar essa análise, a gente partiu do princípio de que toda exposição ela é portadora de um ou de vários discursos, né? Esses discursos eles são construídos por meio da articulação de diversos elementos, como artefatos, explicações textuais e qualquer outro tipo de elemento tipográfico. O encontro entre esses elementos, ele cria significados, constrói ligações, estabelece trocas e cria relações, né? Processos que se amalgamam entre si e que, combinados a efeitos dispositivos de luz, espaço e tudo, eles produzem um discurso que vai ser comunicado ao público quando esse visitar a instituição, né? A exposição. Então, o efeito dessa comunicação é a produção de sentidos e relações sociais específicas, né? Pois, como as exposições museológicas elas são ao mesmo tempo produtoras e produtos de lugares sociais, elas são consequentemente espaços onde se desenvolvem ou se reproduzem estratégias de poder. Então, com o objetivo de compreender como essas estratégias foram produzidas nesses museus, a gente analisou uma série de documentos, alguns vocês podem ver aí, como catálogos expositivos, fotografias, recortes de imprensa, documentos institucionais, transmissões televisivas, entrevistas da Néia de Guidon, plantas arquitetônicas, com o objetivo de reconstituir as exposições passadas e também de analisar os projetos museológicos dessas duas instituições e para perceber se a combinação desses elementos que eu mencionei, eles realmente eram capazes de comunicar um discurso nesses museus a respeito de homem ou de humanismo, né? E essas fontes elas foram levantadas em diversos momentos, por meio da visitação a diversos arquivos, como as bibliotecas das duas instituições, o Museu do Quai Branly, o Museu Nacional de História Natural, os arquivos da Unesco, o Arquivo Nacional da França, entre diversas outras. Falando então especificamente sobre o Museu do Homem, lá de Paris. É bom contextualizar um pouco, né, do que a gente está falando. Então, como mencionei, ele foi criado em 1937, né? Ele foi um marco para a etnologia francesa e na década de 1950, ou seja, menos de 15 anos depois da inauguração dele, ele já era internacionalmente reconhecido como um polo de estudos não só etnológicos, mas também americanistas, além dele ter se consagrado como um importante centro de defesa da igualdade racial e dos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro polo de resistência à invasão alemã em Paris durante a Segunda Guerra Mundial surgiu nos porões do Museu do Homem. E o objetivo declarado desse museu era de demonstrar a igualdade entre todos os seres humanos e a importância dos conhecimentos desenvolvidos por diversos grupos sociais para a humanidade como um todo. A análise que a gente realizou na exposição permanente desse museu, ele demonstrou que o discurso comunicado ele era extremamente complexo, pois ele se declarava humanista, mas ao mesmo tempo ele reproduzia e legitimava as bases políticas colonialistas francesas por meio da articulação dos recursos expográficos. Nesse sentido, por meio de recursos que normalizavam a cultura europeia e destacavam essa cultura como fundamental para o desenvolvimento das outras sociedades, o museu criou diferenciações muito fortes entre os europeus e os outros povos, produzindo um discurso humanista que, na verdade, legitimava os empreendimentos imperialistas franceses da época, né? Então, vamos ver como é que isso ocorria nos recursos tipográficos, especificamente nesse painel que eu trouxe para vocês, que é o painel dos negros do Senegal. Então, antes de mais nada, também é importante a gente lembrar que nessa época, vocábulos como negro, branco e amarelo, né, eram considerados cientificamente comprovados, né? Então, eles são usados nos recursos de maneira normal. Bom, então, desde a inauguração do museu, essa visão da dependência das outras culturas em relação à europeia, ela foi reproduzida, por exemplo, por meio desse tipo de painel textual que objetivava comunicar aos visitantes a história de grupos etnológicos específicos, como é o caso do Senegal. Mas esses recursos, na maior parte das vezes, eles pouco abordavam a história dessa região anterior à chegada dos europeus. Bom, a gente vai ler agora e vai ver exatamente como isso funcionava. Eu disponibilizei aqui ao lado a tradução do primeiro parágrafo, que é a introdução a esse painel. Então, vamos ler. Está escrito: o Senegal, capital Saint-Louis.
A área mais ocidental do domínio dos pretos africanos ou negros é a mais antiga das colônias da África Ocidental Francesa. Desde o século XIV, as viagens dos diepenses ao Cabo Verde e à costa da Guiné são frequentes. No século XVII, Richelieu concedeu toda a extensão da costa da África, do Marrocos até a Guiné, a 3 companhias privilegiadas, e data de 1638 a primeira habitação fixa dos franceses na foz do Senegal. Em 1758, o Senegal caiu nas mãos dos ingleses e a França apenas conservou Saint-Louis e a ilhota de Gorée. Sob Napoleão III, o comandante Protet empreendeu uma ação militar contra os Maures, que tratavam a colônia francesa como seu país vassalo. Nomeado governador em 1854, o capitão Faidherbe fez, de um estabelecimento que até então não possuía valor político, a base de um império africano. Então, é bem fácil, né? É bem claro ver como que a história do Senegal ela era apresentada sob um ponto de vista estritamente francês, né? Em outras palavras, nesse recurso expográfico e em muitos outros também, a história dessas regiões apenas ganhava importância depois de conectada à história francesa e dos empreendimentos coloniais, de modo que não são abordadas outras temáticas que fujam a esse assunto, como a história da região antes da colonização ou das relações travadas entre as diferentes etnias que lá viviam. Isso demonstra que o contexto histórico apresentado nesses recursos expográficos partia de uma concepção eurocêntrica e produzia um discurso no qual a importância histórica das outras sociedades ficava condicionada à importância dessas na história francesa. E é marcante também perceber que no último parágrafo é destacado que foi apenas com a intervenção francesa que a região ganhou importância política. E o Leão é francês, né? Sempre. E eu acho assim, o Senegal caiu na mão dos ingleses, né? Antes não tinha caído na mão dos franceses. Exatamente. Então, esse é um excelente exemplo de como a etnologia francesa daquela época ela estava intimamente relacionada às políticas coloniais da França, né? Então, essa concepção de que a chegada dos europeus e a instauração da cultura deles seriam pontos centrais para a compreensão histórica de outros grupos humanos, ela fundamenta diversas práticas sociais e científicas, como, por exemplo, alguns conceitos, né, como a gente compreende o conceito de pré-história, no qual se delimita como sociedades pré-históricas todas aquelas cuja cultura não sofreu a influência europeia. Óbvio, comunica-se assim o sentido de uma quebra na história desses grupos, que é justificável pelas grandes mudanças econômicas, sociais e culturais trazidas pelo modo de vida europeu, mas que, ao mesmo tempo, fabrica uma reprodução de uma visão de mundo essencialmente eurocêntrica. No Museu do Homem, essa visão ela era ratificada principalmente por meio da construção de um discurso de normalidade para os europeus e, por contraposição para todos os outros grupos, um discurso de exotismo e de estranheza, né? Então, esse painel, ele é característico da exposição do Museu do Homem de Paris. Ele foi fabricado, não sei se fabricado, né, mas ele foi disponibilizado desde 1937 e ficou na exposição pelo menos até a década de 70, que foi quando a gente terminou a análise. Então, são aí mais de 30 anos reproduzindo essa noção de que o Senegal só ganhava importância depois da chegada dos franceses. É importante salientar também como os outros recursos auxiliavam na construção desse discurso, né? Como é o caso da Galeria da Europa, que a gente pode ver nesse slide aí, na fotografia. Desde a concepção do museu, ele se dividia em diversas galerias que eram dedicadas a cada um dos continentes, né? Então, essa é a visão de cima da Galeria da Europa. E ela auxiliou a produzir essa ideia de normalidade para os europeus por meio de uma estratégia muito interessante, que a gente estuda muito, que é a repetição de uma ideia de uma diferenciação entre nós e eles, né? O nós europeu e qualquer outro que não fosse europeu era o outro. E, obviamente, a conexão desse outro a conceitos de primitivo e exótico. Nesse sentido, uma das principais características desse discurso humanista produzido pelo Museu do Homem era uma capacidade segmentária, ou seja, um foco muito grande em dividir o mundo em duas partes, a Europa e os outros. E a construção dessa divisão, ela corria por meio da combinação de diversos elementos expositivos, textos, proposições científicas, ou seja, um conjunto de enunciados repetido regularmente que deu forma ao discurso sobre a humanidade e a estruturação dela. Esse discurso, aliado a outras práticas sociais, como os empreendimentos colonialistas, ele deu forma a um tipo de saber, determinou as funções e forma de comportamento da época, assim como as condições de existência dos indivíduos. Então,
Nesse trecho que eu trouxe para vocês, esse trecho ele pertence a um documento chamado No Museu do Homem, uma nova galeria, a Europa. Eu encontrei ele arquivado juntamente a um convite para a inauguração dessa galeria, que ocorreu em 1951. E a leitura dele permite perceber muito bem como acontece essa construção, essa diferenciação entre nós e os outros, né? Então vamos ler esse trecho. A exposição atual demonstra especialmente que as artes populares da Europa, e particularmente a ornamentação e a vestimenta, suportam a comparação com as artes mais exóticas. As máscaras da Suíça e da Romênia, um simulacro da morte ou do fim do inverno que as meninas da Tchecoslováquia fundam no Rio, e quantas outras testemunhas curiosas de arte autenticamente primitiva podem ser aproximadas àquilo que os habitantes da África ou da Oceania produziram de mais selvagem. Na ordem do que é estranho, a Europa não deve nada ao resto do mundo. Além do mais, é na Europa que nós somos os mais capazes de medir a força da resistência dos costumes arcaicos, de reconhecer que nenhuma civilização em sua marcha progressiva não pode pretender ter eliminado toda a sobrevivência do passado. A unidade que nós emprestamos às outras civilizações parece especialmente duvidosa na medida em que hoje, em nossa própria civilização, nós vemos subsistir lado a lado estados diferentes de cultura material e mentalidade. Bom, ao afirmar que na Europa seria possível medir a força dos costumes arcaicos e que esses seriam a sobrevivência do passado, esse trecho ele comunica a ideia de que os conhecimentos denominados no documento como primitivos eram compreendidos como o passado dos europeus, né, ou remanescentes que estavam em via de superação. Com isso, a gente percebe que havia claramente uma ideia de evolução cultural, né, que permeou toda a elaboração da Galeria da Europa, assim como a noção de que esses conhecimentos primitivos eles se encontravam superados na maior parte do continente europeu. Por consequência, a ideia transmitida no documento é de que a Europa era uma região quase que completamente desenvolvida, a noção que é ampliada logo depois com a afirmação de que o continente seria o melhor lugar para observar a contraposição entre a marcha progressiva e a sobrevivência do passado. Essa proposição ela é observada em outras afirmações do excerto, como a de que as artes populares da Europa suportariam a comparação com as artes mais exóticas. Então, nesse caso, a utilização do vocábulo suportar, ele comunica a ideia de que essas primeiras artes europeias apenas aguentariam essa comparação, de modo que a duro custo elas se nivelariam com aquelas que são denominadas as artes exóticas. A própria utilização da palavra exótica desnivela essa comparação, já que seu significado é ligado à descrição do que é estrangeiro ou extravagante, né? Em outras palavras, esquisito. Esse excerto apresenta ainda um outro exemplo que demonstra a clara intenção de traçar a semelhança entre as artes europeias e a de outros continentes, mas, novamente, esse processo ocorre de uma maneira a desvalorizar os outros. Quando ele cita as máscaras produzidas na Suíça e afirma que elas são testemunhas curiosas de arte, que podem ser aproximadas ao que foi produzido de mais selvagem na África e Oceania. Então, essa comparação traça novamente uma hierarquização, denominando as artes europeias autenticamente primitivas, né, como testemunhos curiosos, após que as outras são exemplos de selvageria. Então, de maneira geral, esse documento demonstra de um modo notável como é que a gente construi a diferenciação entre nós e os outros, né? Enquanto os europeus emprestariam às outras civilizações a ideia de unidade e seriam mais desenvolvidos, os outros e sua cultura são descritos como exóticos e selvagens. Assim, a ênfase na comunicação e reprodução dos conceitos a respeito de nós e outro foi fundamental na articulação desse discurso humanista do Museu do Homem. Nesse sentido, a gente pode afirmar que a busca pela similitude, por traçar referenciais entre as culturas, ela era marcada por uma segmentação, né? E a teoria do museu, né, uma teoria que se baseava na solidariedade entre os seres humanos, ela também reproduzia traços evolucionistas comunicados por esses elementos tipográficos. Então, o resultado foi um discurso de humanismo pontuado por contradições que assinalam os diferentes contextos teóricos a que se encontrava ligada essa exposição e demonstram que a história dela não é simples e uniforme, né? Mas ela é marcada por distintos interesses científicos, políticos e sociais. Um outro exemplo de como esse discurso do museu era extremamente complexo e tinha diversas nuances é a utilização desses mapas, que abriam todas as galerias da exposição, ou seja, cada galeria era aberta por um desses mapas.
E a gente pode ver que é um recurso considerado para a época extremamente avançado, porque ele jogava o foco sobre a região apresentada. Não centralizava a Europa, né? O que era comum na época, né, nas representações do Mercator, dos mapas do Mercator. Então, esses mapas são um dos elementos que permite perceber que o discurso, ao mesmo tempo, ele ratificava as bases colonialistas, né, dos empreendimentos imperialistas, mas, ao mesmo tempo, ele fornecia elementos que permitiam a contestação desse discurso por meio da exclusão da Europa, da compreensão de certas regiões etnográficas. Então, esses recursos visavam romper com a ideia de que somente as expressões europeias eram válidas. Eles fizeram parte de um longo processo que, na década de 70, levou o Museu do Homem a adotar uma etnologia do cotidiano, que se dizia anticolonialista. E é exatamente nesse contexto que a Nied Guidon vai frequentar cotidianamente o Museu do Homem. E é nesse período que eles se engajam fortemente pelo abandono do conceito de raça humana na instituição e também para superar a função colonialista do museu por meio do abandono de conceitos como exótico primitivo e tentando desconstruir dentro do museu a ideia da benevolência colonial. Bom, então, em 1977, nesse contexto, a inauguração de uma nova seção da América do Norte marcou a adoção desses novos paradigmas expográficos no museu, com a instalação dos muros de vitrine, que é a fotografia de lá, à esquerda, à minha esquerda, que era um display totalmente diferente do utilizado no restante da exposição. Eles objetivavam comunicar uma maior interação entre as culturas e os grupos humanos, tá? Então, nessa imagem, a gente vê a diferença entre as novas vitrines e as vitrines antigas do resto da exposição. As vitrines de lá elas só foram aplicadas na Galeria da América, especificamente na parte da América do Norte, e elas eram muros inteiros, com o objetivo exatamente de comunicar para o visitante que não existiam quebras entre as culturas. Então, enquanto que o restante da exposição continuava estruturada dessa maneira, em diversas estantes, em diversos muros de vitrine, a Galeria da América do Norte veio com essa nova ideia de muros de vitrine que procurava quebrar essa ideia da segmentação entre as culturas. Então, a nível conceitual, essa reformulação da seção da América do Norte, ela fundamentava o novo viés etnológico da instituição e também contestava antigas teorias fundacionais do museu, ao visar o desenvolvimento dessa etnologia do cotidiano que devia se debruçar na apresentação do maior número possível de aspectos do dia a dia dos grupos apresentados. Essa nova exposição, ela sustentava que os aspectos geográficos, históricos, tradicionais e técnicos desses grupos deveriam ser analisados sempre de modo interativo e em conjunto, e principalmente ela se desfocava do objeto etnográfico em si, que era considerado até então o único protagonista da exposição. A existência desses elementos demonstra que a exposição do Museu do Homem também pode ser compreendida dentro de um contexto de transições e rupturas, já que ela apresentava elementos que comunicavam a continuidade do discurso colonialista, mas, ao mesmo tempo, fornecia aportes teóricos e museológicos que criavam pontos de tensão nesse discurso. Essa estratégia da desconstrução da ideia da benevolência colonial, ela também se encontra de modo presente na exposição do Museu do Homem Americano, na qual a crítica ao processo colonizador figura frequentemente e a presença do colonizador é a chave utilizada para elaborar o recorte temporal da instituição. Então, entrando agora na análise do Museu do Homem Americano. Então, antes de mais nada, é importante fazer uma breve apresentação do museu. Ele foi criado na cidade de São Raimundo do Nonato, no interior do Piauí, em 1994. E na verdade, ele foi influenciado por um contexto brasileiro científico que, na época da criação dele, era marcado por uma abertura do conceito de patrimônio com a valorização da memória indígena. Então, nesse sentido, a exposição permanente desse museu, ela faz uma crítica duríssima ao modo de vida ocidental instalado na região da Serra da Capivara, depois da chegada dos colonizadores. Mas, para isso, ela se apoia em conceitos e práticas de cunho bastante eurocêntrico. Então, esse museu ele foi inaugurado em 94, ele tem o objetivo
principal de difundir os resultados das pesquisas arqueológicas realizadas desde 73 na região do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele é uma unidade de conservação, ou seja, ele é protegido, né? As pessoas não podem caçar, não podem recolher madeira, nada disso. E ele foi considerado por diversos meios de comunicação como o berço do homem americano. Ele possui uma extensão aproximada de 130 mil hectares e apresenta uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do mundo. Segundo o site da instituição, da Fundan, que é responsável pelo Museu do Homem Americano, até 2018 foram registrados mais de 1.000 sítios arqueológicos na região. E essa importância cultural do parque fez com que ele fosse tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991. É importante, então, é de extrema importância assinalar que o Parque Nacional da Serra da Capivara e as pesquisas que são realizadas nele, elas alçaram o status da pesquisa arqueológica no Brasil e tornaram a região de importância fundamental para a compreensão dos processos humanos migratórios ao redor do mundo, né? E mais do que isso, o Parque Nacional da Serra da Capivara e o museu, eles foram instalados com o objetivo declarado de levar um maior desenvolvimento para a sociedade. Então, eles foram responsáveis por instalar diversas escolas na região, toda uma estrutura hídrica, toda uma estrutura urbana, né, que eles alcançaram, né? Então, eles conseguiram também levar um grande desenvolvimento econômico para a região. Então, o Museu do Homem Americano ele foi idealizado pela Nied Guidon com o objetivo de difundir as pesquisas arqueológicas realizadas no parque. Vamos ver, então, a exposição dele. Nesse slide, a gente vê o primeiro módulo da primeira exposição desse museu, que foi inaugurada em 1998. Né? O primeiro guia dessa exposição, logo no primeiro parágrafo, ele especificava a temática dela. Então, vamos ler. O Museu do Homem Americano, cuja exposição permanente está baseada em 28 anos de pesquisas realizadas na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, é dedicado aos povos pré-históricos que povoaram o Novo Mundo. Procuramos iniciar um movimento destinado a reparar todo o mal causado a todas as nações indígenas extintas pela ganância e crueldade dos civilizados. Suas culturas aniquiladas, suas terras roubadas, sua altivez tripudiada. Foram os primeiros espolhados de nossa história, mas não os últimos. Então, esse excerto, ele reafirma que a exposição, essa primeira exposição, se focou nos grupos considerados pré-históricos e demonstra que o interesse do museu, que o museu se posicionava claramente pela defesa dos povos indígenas e criticava a ganância e crueldade da cultura ocidental. No entanto, apesar de construir essa crítica de maneira até irônica, né, porque eles utilizam o termo civilizado entre aspas, o anterior emprego da expressão Novo Mundo, que foi historicamente cunhada pelos próprios europeus no contexto das colonizações que ocorreram a partir do século XV, ele reproduz uma regionalização do globo terrestre a partir de uma visão eurocentrista, sustentando a ideia de que a chegada dos europeus ao continente americano seria fundamental para o reconhecimento desse como pertencente ao mundo. Então, ao mesmo tempo, ele diminui a importância da história dos grupos que habitavam a região anteriormente a essa chegada. Assim, é possível ver que nesse excerto defende-se a valorização da cultura indígena por meio de uma dura crítica à cultura do colonizador, mas para isso se utiliza a expressão Novo Mundo, que parte de um conceito de visão de mundo eurocêntrica, que se encontra profundamente arraigado tanto na cultura científica brasileira como normalmente, né, na sociedade em geral. Então, o resultado é a produção de um discurso que, ao mesmo tempo que critica a ganância e a crueldade dos colonizadores, ele legitima o modo deles de ver o mundo, pois ele utiliza os referenciais, esses próprios referenciais, na construção e comunicação de significados. Então, como mencionado anteriormente, essa exposição ela foi inaugurada em 98. Essa fotografia é a fotografia do segundo módulo dessa primeira exposição. E essa exposição ela se focava principalmente em defender que a antiguidade da ocupação humana dessa região, ela remontaria a 100 mil anos atrás.
E, além disso, ela comunica também um discurso a respeito da existência, ou seja, ela comunica um discurso de que haveria existido nessa antiguidade um ser humano que teria vivido em total harmonia com o meio ambiente, né? E mais importante, essa exposição, ela comunica a mensagem de que por meio dos trabalhos realizados pela Fundão no Parque Nacional da Serra da Capivara, seria perfeitamente possível restabelecer esses modos de vida exatamente como eles eram antigamente e restabelecer esse equilíbrio entre o ser humano e natureza, que teoricamente aconteceria no passado. Então, no canto esquerdo dessa fotografia, a gente consegue visualizar parte dos painéis com imagens reais de pinturas rupestres, né, que são esses aqui, são imagens de verdade. Enquanto que na frente deles são imagens geradas por computador, que complementavam essa exposição e procuravam comunicar aos visitantes como esses indivíduos teoricamente viveriam, né, supostamente viveriam na época do Pleistoceno naquela época. Só que um pouco antes de chegar nessa sessão, o visitante se deparava com um painel que afirmava o seguinte: no Parque Nacional da Serra da Capivara encontra-se uma das mais importantes concentrações de sítios arqueológicos do mundo, com pinturas e gravuras rupestres pré-históricas. A narratividade e a diversidade das pinturas rupestres fazem desses sítios uma fonte de história visual, que permite reconstituir a vida das primeiras sociedades da região. Então, nessa lógica expositiva composta por esse enunciado e por essas imagens, a mensagem comunicada é de que o estudo das pinturas rupestres ele permitiria reconstituir fidedignamente o passado, o que acabava legitimando também esses painéis computadorizados, né, que, com a presença de indivíduos que supostamente haveriam ocupado a região na época do Pleistoceno, que é problemático, porque é uma teoria que havia sido duramente contestada pela Antíquora alguns anos antes e ainda é. Então, essas imagens, elas carregavam por si mesmas um grande poder de convencimento, pois supostamente forneciam aos visitantes uma espécie de retrato de antigamente. Então, nesse contexto, vale salientar que essas representações, elas nunca são inocentes, né? No caso das imagens, elas não podem ser consideradas cópias precisas de uma experiência visual, mas produções que procuram estabelecer modelos relacionais confiáveis. Essa primeira exposição, acho que o mais importante é que ela não fazia qualquer menção às comunidades que habitavam a região do parque na época da instalação na época em que o parque foi criado, né? A única referência que é feita a essas comunidades nessa primeira exposição, ela aparece, na verdade, no guia da exposição e não na exposição em si. Nesse guia, quando ele explicava o último módulo da exposição, ele tecia uma denúncia a respeito da depredação ambiental que ocorria, né? E falava o seguinte: uma vitrina mostra especialmente o horror que se pratica matando, ferindo e aleijando animais. A justificativa da fome não pode ser aceita. O homem não respeita as leis da natureza. O homem é o mamífero com maior taxa de reprodução que se conhece no mundo. O homem se reproduz sem planificação, não limita a sua prole e a sua capacidade de produção. Então, ao mencionar que a justificativa da fome não podia ser aceita para a depredação do meio ambiente, esse documento, né, ele fazia uma crítica velada às comunidades que habitavam a região, porque na época em que o parque foi criado, várias comunidades entravam no parque para caçar, né, estavam acostumadas para extrair a madeira e davam essa justificativa, né, de que elas tinham fome e precisavam caçar. Então, é a única referência que se faz às comunidades nessa primeira exposição. Então, o que é importante delimitar, o que é importante dizer nesse momento é que o discurso museológico, né, o discurso produzido pelo museu, ele não se limita àquilo que é dito ou exposto, né? Nesse caso, ele inclui, sobretudo, elementos que são calados e omitidos das falas oficiais, como é o caso da participação das comunidades na história do Parque Nacional da Serra da Capivara. Apesar dos diversos aspectos que tornam essas comunidades sujeitos dessa história, tais como o fato de que muitas delas habitaram a região do parque, de que participaram da realização das pesquisas e de que a exposição tem o objetivo declarado de atingi-las por meio da difusão do conhecimento científico, essas comunidades elas foram praticamente excluídas dessa exposição e somente se faz uma menção a elas no guia dela, né? Então, desse modo, esse discurso produzido pela primeira exposição do Museu do Homem Americano
ele não apenas comunicava a importância da região para o estudo da ocupação americana, mas ele também diminuía a importância das comunidades atuais nesse processo, né? Então, cronologicamente, a exposição ela recuava até aproximadamente 100 mil anos atrás, abarcava a chegada dos grupos humanos até a chegada dos colonizadores e criava um vazio a partir de então, como se na região nada mais importante tivesse acontecido. O que, por um lado, pode ser explicado pela grande importância que na época eles davam a reafirmar essa questão da antiguidade da ocupação na região, que era considerada a principal temática do museu. Bom, no entanto, esse silêncio em relação às comunidades, ele continuou sendo reproduzido na outra exposição, que é a exposição atual do museu, que vocês podem ver aí nessas duas fotografias. A primeira fotografia, né, é referente ao primeiro módulo, e aquela é o último módulo da exposição. Ela se divide em 4 salas. Então, nessa segunda exposição, o museu não aborda mais a fauna e a flora antigas da região. Agora tem até mesmo um museu que é somente dedicado a essa temática. E o Museu do Homem Americano, hoje em dia, ele se foca só em estudar a presença antrópica, né, na região da Serra da Capivara. As comunidades ainda são deixadas de fora dessa exposição, devido principalmente ao foco do museu, né, que se declara concentrado no estudo da pré-história. Então, como a gente já mencionou, compreendendo a ideia da pré-história como aplicada aqui como um conceito eurocêntrico, já que ela assinala que a presença dos europeus demarca o momento em que as distintas sociedades saem de um estágio menos desenvolvido para entrar na história depois do contato com o colonizador, a gente compreendeu que certos conceitos científicos e o recorte temporal adotado por esse museu excluíram da exposição a história recente da ocupação humana e, consequentemente, também excluiu as memórias e as histórias das comunidades locais desse museu. Por meio de recursos expográficos, a gente pode perceber isso claramente, como é o caso da vitrine cronológica do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é essa vitrine que vocês podem ver ali na última foto, tem uma pessoa justamente em frente a ela. E eu adaptei o conteúdo dela para esse slide para que a gente possa ver direitinho do que se trata. Nessa vitrine se apresenta uma linha cronológica, de modo a fornecer ao visitante uma ideia da ocupação cultural do parque por meio da comunicação de vestígios pertencentes a cada um dos períodos assinalados, né, os quais levam, na sua maioria, nomes dos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara. O que interessa para a gente aqui é, sobretudo, o último período, né, o período chamado de vestígios europeus. Vamos ler o que está escrito ali, então, na descrição dele. Não dá para ver muito bem, né, irmão? No fim do século XVII, colonos de origem europeia invadem a região e massacram todos os grupos indígenas. A sua presença está também marcada nos sítios arqueológicos, como estes fragmentos de louça inglesa do início do século XX. Então, apesar de abordar a dizimação dos grupos indígenas locais pelos europeus nesse recurso, a questão ela aparece de maneira muito simplificada. Ela não levanta qualquer debate relativo à resistência indígena e também não menciona a presença de afrodescendentes que foram levados para a região pelos próprios europeus e que hoje são fundamentais na configuração social da região de São Raimundo Nonato e da região do Piauí, né? Então, a ausência dessas problematizações, aliada a essa finalização de uma linha cronológica com a expressão vestígios europeus, ela é capaz de produzir um discurso no qual a ideia da evolução e da superioridade cultural europeia estejam implícitos, pois comunica a mensagem de que os colonizadores ocuparam a área sem qualquer resistência e de que o aparecimento deles marca o último período importante para a história do parque. Dessa maneira, novamente se omite a ocupação da região a partir do século XVII e se exclui dessa história a história das comunidades recentes que ocupam a São Raimundo Nonato. Essa noção de diferenciação, né, que exclui da história do parque essas comunidades, ela é facilmente perceptível porque nessa fotografia, que a gente vê a vitrine da cronologia cultural do Parque Nacional, né, ela é finalizada com os vestígios europeus. Logo ao lado tem os vestígios históricos, né? Ou seja, criou-se uma diferenciação entre a ocupação até a chegada dos europeus e a ocupação posterior. Só que os vestígios de lá
eles se encontram fora do que teoricamente seria a cronologia cultural do Parque Nacional. Então, subentende-se que esses vestígios não são interessantes para a história do Parque Nacional da Serra da Capivara. É essa a mensagem que esse conjunto de recursos comunica. Para finalizar, mais ou menos para vocês, como que a gente construiu os resultados finais, a comparação entre esses discursos expositivos do Museu do Homem e do Museu do Homem Americano, ele permitiu observar como a noção de eurocentrismo ela foi reproduzida por meio de novos mecanismos e estratégias para se adaptar a novos contextos históricos, científicos e culturais. Na época em que o Museu do Homem de Paris ele foi pensado e criado, a ideia da centralidade europeia ela era comunicada por meio de práticas declaradamente colonialistas, nas quais se defendia uma intervenção política direta da França em outros países. Só que hoje em dia é inviável sustentar isso, pelo menos de modo abertamente declarado, né? As transformações políticas, científicas e sociais da segunda metade do século XX, que compreenderam a independência das colônias francesas, o desenvolvimento dos estudos pós-coloniais e a condenação por grande parte da sociedade das violências físicas e psicológicas produzidas pelo colonialismo, eles resultaram na produção de novas estratégias ou readaptação das antigas, que por meio de novos enunciados e práticas, continuam a produzir uma ideia acerca da superioridade europeia frente às outras culturas. Então, desse modo, ao mesmo tempo em que o Museu do Homem Americano assume uma posição declaradamente anticolonialista, o eurocentrismo desse sistema ele continua a ser reproduzido na instituição, dessa vez de forma conceitual, fundamentando os saberes e as relações de poder na região da Serra da Capivara. Então, essa análise, ela procurou demonstrar que alguns conceitos que parecem ser naturalmente aceitáveis, como essa suposta superioridade cultural europeia, elas são noções construídas e reproduzidas histórica e culturalmente por discursos que procuram legitimar certos efeitos de poder. Em relação ao discurso de humanismo produzido pelo Museu do Homem, de Paris, se observou então que ele possuía um cunho colonialista, de modo que a mensagem de igualdade entre todos os seres humanos ela foi comunicada por meio de estratégias e enunciados que defendiam uma igualdade física, mas acabavam hierarquizando os indivíduos por meio de comparações culturais. Quanto ao discurso sobre o homem, a produção dele ela se deu pelo Museu do Homem Americano com um caráter mais regional e no qual se defende a produção ou reprodução de um homem supostamente ecológico que viva em perfeito equilíbrio com a natureza, o que é realizado por meio de adoção de métodos e saberes eurocêntricos excludentes em relação às comunidades atuais. Com isso, se diminui a importância dessas comunidades na história local e principalmente se dificulta que elas possam definir o patrimônio preservado e comunicado no museu como um componente importante da própria história delas. Então, por meio de análise das práticas museológicas e conceitos adotados por essas instituições, a gente procurou demonstrar que os discursos eles não podem ser compreendidos como verdades naturais inquestionáveis, mas sim como construções culturais produzidas em contextos e jogos de poder específicos por diversos meios. No caso desses discursos, o meio museal ele desempenhou um papel fundamental e atuou de modo marcante na construção das identidades, já que os museus articulam a cultura material e imaterial dos seres humanos para salvaguardar e comunicar indicadores da memória e as referências patrimoniais deles. Assim, a gente compreende que as escolhas expográficas compõem uma relação de poder, na qual os museus definem o que pode ser considerado ou não como patrimônio e, com isso, regulam a construção das identidades de acordo com interesses e contextos específicos. Por conseguinte, torna-se claro que as instituições museológicas e a produção das identidades são permeadas pela presença dos jogos de poder, o que a gente não deve considerar como um aspecto negativo inerente a elas, mas deve ser sempre uma problemática a ser levada em conta pelos museus, que devem adotar uma postura crítica em relação a essa questão. Gente, foi corrido, mas foi isso.